Queridos e amados irmãos, eu os convido a abrirem comigo a Santa Palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, nós estamos no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. E hoje nós vamos considerar o verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Nós vamos ler toda a sessão, de 1 a 12. Verso 1 a 12, Mateus capítulo 5. Estão assentados, porém com reverência. Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim o Senhor: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. E o verso 7, novamente: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Congregação do Senhor Jesus Cristo, na introdução do seu grande Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus tem apresentado para nós, temos dito isso, uma descrição gloriosa, uma descrição profunda, uma descrição precisa do verdadeiro crente, daquele que nasceu de novo, daquele que experimentou a graça do Senhor, daquele que teve um encontro vivo, genuíno com o Senhor Jesus Cristo, que pela fé e pelo arrependimento de pecados entrou no reino dos céus. O caráter de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, nós temos visto nas primeiras bem-aventuranças, ele trata das questões essenciais. Ele trata do aspecto do coração, do caráter transformado, da percepção transformada por completo que o homem tem a respeito de si mesmo, a respeito de Deus, a respeito do mundo. E o Senhor tem descrito isso com grande precisão. Claro, Ele nos mostra isso, sobre esse termo, bem-aventurados. Pois de fato, bem-aventurados são aqueles que entram no reino dos céus, que são herdeiros do Senhor. Apesar, muitas vezes, das aparências. Porque as aparências são conflitantes. A primeira bem-aventurança nos mostra isso. Bem-aventurados são os humildes, ou os pobres, ou os miseráveis de espírito. O verdadeiro crente, nos diz, na primeira bem-aventurança, é aquele que é humilde,
que tem uma compreensão da sua insignificância espiritual e da sua incapacidade de fazer qualquer coisa por si mesmo, absolutamente dependente de Deus para sair da sua miséria. Bem-aventurados os que choram, não são apenas os humildes, mas os quebrantados, aqueles que reconhecem a malignidade do pecado interior e que não são indiferentes às realidades espirituais, mas são sensíveis à ofensa do pecado, a ofensa do pecado para com Deus e para com o próximo, e portanto lamentam um lamento de um luto. É isso que a palavra os que choram significam, aqueles que lamentam a dor da morte pela condição do seu pecado. Bem-aventurados, no terceiro lugar, os mansos, porque herdarão a terra, diz o Senhor Jesus. De respeito então àqueles que fazem parte do reino de Deus, mantêm uma serena submissão ao Senhor, que não permitem ser abalados pela realidade de pecado em que se encontram, no mundo de pecado, mas mantêm confiantes, tranquilos e calmos os seus olhos fixos no Senhor. Uma expressão do Salmo 37, nós vimos, quando somos chamados a confiar em Deus, a entregar os nossos caminhos a Deus, pois o mais Ele fará, a descansar no Senhor, a confiar no Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Os mansos, portanto, são aqueles que têm os olhos fixos no Senhor, e olhando firmemente para o autor e consumador da fé, perseveram, inabalados pelas provocações desse mundo. Em quarto lugar, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós vimos na última ocasião que diz respeito à percepção da necessidade que o crente tem, aquele que nasceu de novo tem, de ter o problema com a lei de Deus resolvida em todos os seus aspectos. A sua necessidade de ser perdoado na culpa do seu pecado, bem como a necessidade que ele tem de ser liberto da escravidão do pecado, para não ser mais escravo do pecado, mas escravo da justiça, bem como o seu seio, expresso por essa fala, por essas palavras, fome e sede de justiça, de viver num mundo completamente marcado pela justiça divina, onde o pecado não mais se faz presente. E de fato, quando olhamos para a nossa própria experiência, a experiência dos crentes da palavra de Deus, vemos que essas características são de fato as características essenciais, inegociáveis, que fazem parte tão somente dos verdadeiros crentes, e em todos eles são humildes, eles são quebrantados, são mansos, têm fome e sede de justiça, mas agora também são os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui nós temos uma característica que começa a descrever como o crente, agora tendo toda a percepção que ele tem de si mesmo nas bem-aventuranças anteriores, como ele agora passará a viver, como será a sua conduta neste mundo. Como ele enfrentará este mundo marcado por mal, por mazelas, por sofrimentos, por angústias, por todo o pecado, por toda a dificuldade. E a grande e suprema descrição do crente, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia, é que eles são misericordiosos. Não há como possa existir um crente verdadeiro no Senhor, e veremos isso mais adiante no sermão, que não tem, na sua essência, sendo transformado pela graça, a característica, a misericórdia do Senhor, exercida para com outros. E portanto, meus irmãos, queremos, como temos feito nas demais bem-aventuranças, ponderar sobre o significado, mais profundamente, desta característica, bem-aventurados os misericordiosos, para que possamos examinar a nós mesmos, para que possamos ver se de fato estamos na fé, para consolar o nosso coração, ou para clamar a Deus por misericórdia,
para que Ele nos faça bem-aventurados, quebrantados, humildes, mansos, misericordiosos. Primeira coisa que queremos então olhar é a natureza da misericórdia como uma graça espiritual, divina, que está presente no coração dos verdadeiros crentes. E essa palavra, queridos, de fato, ela é muito importante, profunda, e precisamos ponderá-la, e vamos fazer isso nessa manhã. De modo básico, podemos definir a misericórdia da seguinte forma, e aqui eu cito um autor. Ele diz: misericórdia é lançar o coração na miséria do outro e estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. A dor alheia, o sofrimento alheio. A misericórdia, portanto, diz respeito à resposta que nós vamos ter à miséria do outro, ao sofrimento do outro, que não é uma resposta de indiferença, que não é uma resposta de insensibilidade, de egoísmo, mas é uma resposta de misericórdia. A palavra misericórdia, no português, ela vem do latim, que literalmente quer dizer ter o miserável no coração, ou ter a miséria alheia no seu coração, ou você é afetado pelo sofrimento alheio. Mas quando olhamos a palavra no seu sentido original, tanto a palavra no grego, quanto a palavra equivalente no hebraico, nós vemos que é mais do que meramente ter o miserável no coração. É mais do que ser afetado emocionalmente pelo sofrimento alheio, mas é agir. É procurar tomar passos para aliviar o sofrimento alheio. Quando olhamos o conjunto de palavras ligadas à misericórdia, à compaixão, palavras que têm um sentido similar no original, no grego, existem palavras que apontam para o sentido das emoções, e que não é essa que nós temos aqui. Uma palavra que é muito traduzida no Novo Testamento por compaixão, ou se sentir condoído, que está ligada ao conceito de misericórdia. Uma delas foca no sentimento de pena, e que de fato é adequado. Muitas vezes é dito que o Senhor Jesus, ele sentiu compaixão. E aqui, às vezes, é traduzido também, sentiu misericórdia, se sentiu condoído, falando do seu sentimento, de olhar para o sofrimento alheio e se sentir afetado emocionalmente. Mas a palavra aqui, misericórdia, do grego, a palavra eleo, ela diz mais do que meramente sentir. Ela, com base no sentir, diz respeito à ação que será tomada agora, em face do sofrimento alheio. Misericórdia diz respeito àqueles que procuram, de alguma forma, estar sempre pronto em qualquer tempo a aliviar a dor daqueles que sofrem. E é muito mais interessante, ela é muito interessante também quando olhamos para uma palavra no hebraico, que não é que é citado aqui, por óbvio, aqui nós temos um texto no grego, Novo Testamento, mas que ela tem o seu significado, sobretudo espiritual, com base numa outra palavra que nós temos no hebraico, que é geralmente traduzido por misericórdia também, que é a palavra hesed, no hebraico, e que tem um sentido muito especial. A palavra hesed no hebraico, de onde vem a palavra do grego aqui também, tem o mesmo sentido, mas que no hebraico é um pouco mais rica. É uma palavra que fala a respeito do compromisso, não apenas da ação que nós vamos ter para aliviar o sofrimento de alguém, mas fala que essa ação ela vem de um compromisso firmado em fazer o bem para aqueles que estão ao nosso alcance, para aqueles que podem ser aliviados pelas nossas ações. Então não diz respeito apenas a um sentimento, não diz respeito apenas a uma ação, mas diz respeito a uma percepção que nós temos de estarmos debaixo de um compromisso para agir e socorrer aqueles que estão em aflição e necessidade. É o compromisso de fazer o bem. Uma ilustração define muito bem o sentido dessa palavra. Já usei essa ilustração aqui no passado, irei usar novamente.
Imagine que você está dirigindo, talvez um sábado de manhã, não muito apressado, sem muitas pressões, um dia que você está tranquilo, indo no mercado, talvez, comprando algumas coisas para a sua casa. No caminho você passa por uma pessoa e você vê alguém trocando o pneu do carro. Talvez uma mulher, ali se atrapalhando um pouco. E aí você sente pena daquela pessoa. Aí você fala, oh, coitadinha. Mas segue adiante. Ela está fazendo um bom trabalho, eventualmente ela vai ajudar, talvez ela ligue para alguém, ligue para o seguro do carro, ela vai resolver o problema dela. Agora imagine-se que naquele mesmo dia, à noite, você tem um compromisso muito sério. Você não pode se atrasar em hipótese alguma. Está chovendo, talvez até atrasado para um compromisso sério. Estressado, apressado. E você está dirigindo. E você se encontra naquele mesmo dia com a mesma cena. Você olha de distante e você vê na chuva, à noite, uma mulher trocando o pneu do carro dela, que está furado. Distante, você olha e você já pensa, talvez lembre pela manhã de novo, coitado. Outra pessoa, você sente compaixão. Mas à medida que você se aproxima, você percebe que aquela mulher não é qualquer mulher. É a sua mãe, ou talvez a sua esposa. E de repente, aquela compaixão que você sente, não pode ficar apenas no sentimento. Você tem que parar. Há um compromisso que você tem com aquela pessoa, que não importa o compromisso para o qual você estava se dirigindo, não importa a conveniência, se está à noite chovendo e vai ser bem ruim para você e vai lhe atrasar ainda mais, você não tem como passar direto e ver a sua mãe, ou a sua esposa, ou a sua filha no meio da rua, trocando o pneu do carro. Você irá parar e socorrê-la. É esse o sentido aqui. Só que não é apenas direcionado aos nossos familiares, mas é a todo que sofre. É um sentimento de compromisso em fazer o bem, em socorrer os necessitados, nos seus sofrimentos. Nós temos vários exemplos disso na palavra, não é? O próprio Senhor Jesus conta para nós a história do bom samaritano. Quando havia um judeu que, indo para Jerusalém adorar, foi cometido por ladrões, foi espancado, roubado, deixado como morto. Um sacerdote passa adiante, olha, vê, talvez sente pena, não quer se atrasar para o culto. Ele segue o seu caminho. O levita, a mesma coisa, ele passa, olha, ele pensa, não, talvez eu tenha um compromisso agora, passa adiante. Mas um samaritano, que era alguém que não se esperava receber a ajuda dele, ele sente o compromisso em ajudar aquele que sofre. E é dito no texto por Senhor Jesus que o bom samaritano usou de misericórdia para com aquele homem que sofria. Nós conhecemos a história. O samaritano socorreu, cuidou das suas feridas, proveu acomodação, proveu recursos financeiros, atendeu para o sofrimento alheio, não foi indiferente. E queridos, quando olhamos não apenas na história do bom samaritano, mas olhamos para a vida de Jesus, aquele que é misericordioso por excelência, é isso que vemos vez após vez. Jesus demonstrando um compromisso na sua vida, de socorrer os que sofrem. Quantos exemplos? A mulher cananeia, que se aproximou do Senhor Jesus, pedindo a ela um pouco de misericórdia, e que queria comer das migalhas que caem da mesa do Senhor, com aquela história do cachorrinho. O Senhor Jesus disse para ela, quando ela clamou, na verdade, primeiro a Jesus: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus teve. O cego Bartimeu, quando estava passando a multidão, Jesus com a multidão, e aquele cego Bartimeu é informado da presença de Jesus no recinto, o seu clamor foi: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. As
As pessoas ao redor estavam incomodadas com Bartimeu. Estava atrapalhando o mestre. E Jesus não se vê sendo atrapalhado, incomodado. Ele demonstra o seu compromisso, ele vai e socorre o cego Bartimeu na sua aflição. Os 10 leprosos que vieram para Jesus dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Mesmo sabendo pela sua onisciência que só um voltaria para agradecer, ele socorreu a todos 10. Um homem com filho único, lunático, que veio até Jesus dizendo: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. E Jesus o socorreu. Será que nós encontramos no Evangelho um só exemplo de alguém que veio até Jesus? E Jesus virou o rosto. Ou Jesus mostrou insensibilidade, mostrou indiferença e socorrer aqueles que estavam no seu caminho. Assim deve ser conosco, queridos. Bem-aventurados os misericordiosos, nós recebemos misericórdia da parte de Deus, e assim como Cristo foi, nós também devemos ser, e seremos aqueles que estão no reino de Deus. O apóstolo Tiago, no capítulo 2 da sua carta, ele nos diz em Tiago 2, verso 14, meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé e não tiver obras, e aqui obras é obras de misericórdia, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se teu irmão ou tua irmã estiverem carecidos de roupa, ou necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta por si só, está morta. O misericordioso não diz, ide em paz, mas de mim nada você terá. O misericordioso vê se eu tenho um compromisso em socorrer os que sofrem, de acordo com as minhas capacidades, é claro. A mesma coisa de João em sua primeira carta, João capítulo 3, verso 16, há pouco, um tempo atrás, nós vimos a exposição dessa passagem. O apóstolo João diz, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Interessante, alguém já viu a coincidência de João 3,16? E 1 João 3,16. João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fala do amor de Deus para conosco, dando o seu Filho. E 1 João 3,16 fala que nós devemos fazer semelhante. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É muito melhor só olhar João 3,16, não é? Esquecer 1 João 3,16. Mas 1 João 3,16 está no coração dos verdadeiros crentes, porque eles são misericordiosos. Mas aqui eu gostaria de aprofundar um pouco mais e destacar de que maneira esta virtude é uma virtude distintamente cristã. É uma virtude distintamente espiritual, que está no coração dos verdadeiros cristãos e deles tão somente. Porque você poderia dizer, realmente, a misericórdia é algo maravilhoso, e nós temos visto muitos daqueles que não são verdadeiros crentes, que não são servos do Senhor Jesus, ter uma demonstração de misericórdia e compaixão. Nós vemos grandes filântropos pelo mundo afora, pessoas milionárias, ricas, dedicando suas fortunas, doando grande parte delas para socorrer os necessitados, para avançar na luta contra a fome, ou para construir hospitais, escolas, e para lutar contra doenças, investir os seus recursos na ciência e na medicina, para pesquisar sobre soluções para enfermidades graves. E isso é maravilhoso, e vemos isso acontecer no mundo, mesmo entre aqueles que não amam a Deus, mesmo entre aqueles que talvez neguem a existência de Deus. Ateus podem, em um certo sentido, ser misericordiosos, mas qual é a diferença da misericórdia que pode existir no coração de qualquer homem e da misericórdia que existe nos bem-aventurados tão somente?
A diferença está aqui. A misericórdia que é encontrada em todos nós é a misericórdia que provém de um senso de justiça. Mas a misericórdia que está no coração dos verdadeiros crentes, ela provém de um senso de graça. E aqui eu explico. A misericórdia dos grandes filântropos, ou daqueles que não conhecem ao Senhor, provém de um senso de justiça, no sentido de o quê? Eu vejo alguém em sofrimento e penso, que injustiça! Como é injusto ver crianças famintas pelas ruas. Como é injusto ver pessoas sofrendo quando não deveriam estar sofrendo. Pessoas que não têm saneamento básico, pessoas que não têm o que comer, enquanto eu como, tenho fartura. As pessoas pensam, isso é injusto. Tal pessoa que receberá a minha misericórdia, ela está numa condição de injustiça. E daí vem toda aquela noção de buscar a justiça social. Os grandes filântropos do mundo, eles são norteados por esse senso de buscar a justiça social. Preciso atender a esses casos de injustiça, e tudo isso é muito bom. Concordamos aí. Mas a misericórdia espiritual, ela não provém meramente de um senso de injustiça, mas ela provém de um senso de graça. Por quê? Porque ela está disposta a estender a misericórdia não apenas àqueles que nós vemos como pessoas injustiçadas, mas estamos dispostos a exercer a misericórdia àqueles que nos têm ofendido, àqueles que não merecem. Pelo contrário, mereciam todo o sofrimento do mundo. Aquilo que a Bíblia chama os inimigos. Mas a palavra nos diz o quê? Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Essa é a misericórdia da graça. Porque não é uma misericórdia baseada no senso de aquela pessoa merece. Mas é a misericórdia que provém do sentido aquela pessoa não merece. Mas eu darei mesmo assim. Percebe a diferença? É uma diferença enorme. E os verdadeiros misericordiosos, a misericórdia que está se falando aqui, que está no coração, na vida dos bem-aventurados, é a misericórdia que está pautada na graça. Não no senso de justiça, mas no senso de graça, misericórdia, socorro, mesmo para aqueles que não merecem. O próprio Senhor Jesus, mais adiante, no próprio Sermão do Monte, vai falar sobre isso. Veja, no verso 43 do capítulo 5. Mateus 5, verso 43, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. E aí ele acrescenta o questionamento, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Ou atualizando para o nosso contexto aqui, se nós socorremos tão somente aqueles que pensamos que estão numa condição de injustiça, que fazemos demais, não fazem os ímpios igualmente o mesmo? Mas que sejamos como nosso Pai Celestial, que estende a sua misericórdia sobre maus e bons, justos e injustos. Amar os vossos inimigos, a misericórdia é uma demonstração de amor. E queridos,
Fala-se muito nos dias atuais, no tempo de Jesus também, mas nos dias atuais, a respeito de amor, Mas quando aquele que se coloca diante de nós, se coloca como alguém que podemos dizer é o nosso adversário, o amor vai pelo ralo, e o que queremos é, na linguagem moderna, cancelar, queremos execrar, queremos o pior, destruir os nossos inimigos. O mundo é assim. Basta olhar os embates políticos que estão tão presentes nos nossos dias atuais, especialmente em anos de eleição. Misericórdia para os meus, misericórdia para os que estão do meu lado, que pensam igual comigo, para esses, benignidade, para esses, bondade, para esses, caridade, para esses, benevolência, justiça, para esses, um tratamento misericordioso. Mas para os meus adversários, menor problema, menor sofrimento será motivo de eu vir com toda a ira sobre eles, para destruí-los. De tal mundo que esse mundo é cheio de hipocrisia, fala-se em misericórdia, mas não é a misericórdia divina, é amor aos meus. Aquilo que Jesus fala, os publicanos fazem assim: se amares os que vos amam, que recompensa tendes? Essa é a misericórdia espiritual, a misericórdia que se estende aos inimigos também. E ela é espiritual por um outro aspecto. Não apenas porque é uma misericórdia que está disposta a socorrer, a aliviar, usando a linguagem bíblica, dar o pão ao faminto, água ao sedento, ainda que sejam os inimigos, socorrer aflições, dificuldades. E aqui está um outro aspecto distintamente espiritual. A misericórdia da bem-aventurança. A misericórdia que não apenas está disposta a socorrer o que sofre, mas também a perdoar o que ofende. Nesse sentido, a palavra misericórdia é usada, a palavra de Deus, muito. A misericórdia é uma misericórdia que perdoa os ofensores, que perdoa aqueles que nos têm ofendido, aqueles que nos têm agredido. Por isso é uma graça distintamente espiritual. Não é apenas socorrer os que sofrem materialmente ou fisicamente, mas socorrer aqueles que sofrem espiritualmente. Como é que nós podemos socorrer os que sofrem espiritualmente? Pelo perdão. O nosso perdão, quando eles sofrem debaixo da culpa das suas ofensas, mas também indicando-os para o perdão de Jesus Cristo. E queridos, isso é distintamente espiritual. Apenas o verdadeiro crente tem essa percepção, tem esse exercício desta misericórdia no nível divino, semelhante ao de Deus, que não é a misericórdia que nós vemos no mundo, muito boa, deve ser encorajada e aplaudida, mas que não tem nada a ver com a misericórdia cristã, por várias razões. Primeiro, porque nós, tão somente nós, enxergamos o problema do pecado. Nós lamentamos os nossos próprios pecados. Nós conhecemos o que é a miséria do pecado, pois nós nos enxergamos como pobres de espírito, miseráveis de espírito, e assim enxergamos o nosso semelhante também. Diferente do mundo, nós não enxergamos as pessoas como essencialmente boas. Temos uma expectativa otimista das pessoas. Não, nós temos uma expectativa realista das pessoas por conta do problema do pecado. Pela compreensão da depravação total, sabemos que a humanidade está sujeita à escravidão do pecado. E mesmo os crentes que já foram libertos da escravidão do pecado, ainda lutam contra a carne, lutam contra o pecado. E por enxergarmos a humanidade debaixo desta condição de miséria e pecado, é que nós temos a misericórdia para aqueles que nos ofendem mesmo. Porque sabemos que muitos estão nos ofendendo porque estão cegos
espiritualmente, ou dominados por espíritos malignos. Temos essa percepção. Como não sentir compaixão quando vemos uma alma humana criado à imagem e semelhança de Deus, criado para viver para a glória de Deus, sujeito à escravidão do pecado, em grilhões, inimigos de Satanás. Como não estar dispostos a ser misericordiosos para com eles, perdoando as suas ofensas? Uma das grandes demonstrações de Jesus, da misericórdia de Jesus, foi na cruz. Quando sendo crucificado por aqueles que cuspiram nele, zombaram dele, pediram a libertação de Barrabás e o crucificasse, o preterindo a um assassino, Jesus ora: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabem. E por isso Jesus tem compaixão, tem misericórdia, e roga a Deus: Senhor, perdoa. Eles não sabem. E quem pode saber? Os verdadeiros crentes têm uma noção. Sabem o que é o pecado. Sabem o que é ofender um Deus verdadeiro. Alguns sabem, só Deus sabe na sua plenitude, é verdade, mas os verdadeiros crentes sabem o que é o pecado. E portanto oramos assim: Pai, perdoa, não sabem o que fazem. E por isso só o crente tem esse tipo de compaixão, perdoador. Não foi apenas Jesus que orou assim, Estevão também, primeiro mártir cristão. Estevão, sendo apedrejado, após pregar o evangelho para os judeus, ele ora também ao Senhor e suplica que o Senhor não lhes impute os pecados que cometiam contra ele. Estevão, Jesus, tem uma compreensão do pecado que os homens não têm, e por isso estendemos misericórdia. Também nós, como crentes, enxergamos que a ofensa cometida contra nós é, antes de tudo, cometida contra Deus. E por isso estendemos a misericórdia e a compaixão. Porque as ofensas são direcionadas a Deus, e Deus, a quem foi ofendido em primeiro lugar e acima de tudo, Ele é misericordioso. Eu então não serei? Se aquele que foi ofendido em grau maior, pois a ofensa do pecado, sobretudo, é contra Deus, Ele perdoa, nós não perdoaremos as ofensas que são cometidas contra nós? Quando o antigo Israel se rebelou contra a liderança de Moisés, murmurando contra ele, o Senhor disse para Moisés: Moisés, não é contra você que ele murmura, é contra mim. Não enxergue, Moisés, esse pecado sendo direcionado a você, é direcionado a mim. Que assim nós olhamos quando as pessoas nos fazem o mal, pecam contra nós, nós olhamos e vemos a ofensa que eles estão cometendo, em última instância, muito menor do que contra mim, é contra o Senhor. E Deus está disposto a perdoá-los? Eu não perdoarei. Eu não terei misericórdia com aqueles que me fizeram o mal. E nós somos misericordiosos nesse sentido, queridos, também, porque nós mesmos enxergamos os nossos pecados. Enxergamos que muitas vezes nós ofendemos, nós pecamos contra Deus, e como nós não teremos compaixão do nosso semelhante que está na mesma condição que nós? Quando o Senhor Jesus foi chamado para emitir o seu parecer com respeito à mulher que foi pega em flagrante adultério, e todos já estavam prontos para tirar-lhes pedras, a pergunta de Jesus é: quem não tem pecado aqui? Atire a primeira pedra.
e na consideração do pecado de cada um, a misericórdia foi sendo exercida. Um por um foi se retirando. Dos mais velhos aos mais novos. E aquele que não tinha pecado, não atirou a primeira pedra. Nem Jesus. O único que verdadeiramente não tinha o pecado, ele não pegou a pedra, não atirou a pedra. E nós, que somos cheios de pecados nós mesmos, vamos perdoar. Não vamos exercer a misericórdia que perdoa. Os misericordiosos são esses. Estão dispostos a perdoar. Não apenas socorrer os aflitos, mas perdoar os ofensores. E essa graça é distintamente cristã. E a bem-aventurança que vem sobre eles, Jesus nos diz no verso 7, é porque esses são os que alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão a misericórdia. E aqui nós precisamos corrigir um pensamento que na história de interpretação dessa passagem muitas vezes tem trazido alguma confusão. Alguns aqui pegam essa passagem para dizer que a salvação, a misericórdia que eu receberei da parte de Deus, ela é, em última instância, uma misericórdia meritória. Pois se eu for misericordioso com meu semelhante, o Senhor então me recompensará com a sua misericórdia. De tal modo que a salvação é obtida por obras. Se eu socorrer os aflitos, se eu perdoar os ofensores e agir com misericórdia, então eu conquistarei, pelos meus atos, a misericórdia de Deus. Mas não é isso que está sendo dito aqui. Porque se fosse isso, o próprio conceito de misericórdia cairia por terra. Pois misericórdia diz respeito a dar aquilo que alguém não merece, está ligado à graça. Não é meritório, em hipótese nenhuma. Mas o que o Senhor estabelece nessa passagem, e em outras veremos, é a ideia de que, se nós recebemos da parte de Deus a misericórdia, não há como nós não sermos misericordiosos também. Ou podemos pensar de outra maneira: se nós pensamos que recebemos a graça de Deus e nós não somos misericordiosos, nós enganamos a nós mesmos, e no final das contas, daremos com a cara na porta dos céus, não haverá misericórdia para nós, como pensávamos que tínhamos recebido. De tal modo que aqui está um fruto da graça de Deus, essencial, básico, primário na vida do crente, porque ele recebeu a misericórdia de Deus. E, portanto, o que se espera, o mínimo, é que ele seja misericordioso também. Como não lembrar de Mateus 18? Mateus 18, a partir do verso 21. Tratando do conceito de misericórdia. Entendendo, os discípulos aqui, em uma certa medida, que, tendo sido perdoados por Deus, eles precisavam agora perdoar também. Eles se veem muito generosos. E aí Pedro então chega para Jesus, Mateus 18, verso 21, se quiser acompanhar, e traz para ele a seguinte pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? As 7 vezes sugerida aqui por Pedro era, na visão dele, algo já bastante generoso. Eu já fui generoso bastante, 7. Acho que está de bom tamanho. É uma boa medida de misericórdia. Ao passo que lhe respondeu Jesus, verso 22. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Em outras palavras, sem limite. Sem limite. E aí ele passa a contar a seguinte história, verso 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Nós conhecemos a história, não? Daquele rei que está disposto a perdoar, a agir com compaixão,
a agir com misericórdia com um homem que lhe devia uma fortuna. 10 mil talentos é muito dinheiro. É uma dívida impagável. Milhões e milhões de reais, se fosse equiparar a nossa moeda. É uma dívida que você pensa assim, que eu trabalho a minha vida inteira, jamais eu poderei pagar. E aquele homem, aquele servo, vem a esse rei e pede a ele misericórdia, compaixão, verso 20, ele pede, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Aí verso 27 diz, e o senhor daquele servo, compadecendo, se mandou ele embora, perdoou-lhe a dívida. Perdoado, pode ir. O perdão dado aqui àquele homem não foi condicional a nada. Ele simplesmente se mostrou aflito. O Senhor perdoou. Mas agora vem o resto da história que vai mostrar a impossibilidade de recebermos misericórdia e não sermos misericordiosos. Nós conhecemos a história. Aquele homem que foi perdoado 10 mil talentos, uma dívida impagável, saindo dali, naquele mesmo instante, encontrou um outro conservo como ele, que lhe devia 100 denários. 100 denários era uma dívida que dava para pagar. Muito menor, pequena. E ele pega aquele homem pelo pescoço e diz, paga o que me deves. Aí o seu conservo pede a ele, ser paciente comigo, eu te pagarei. Eu te pagarei. E a resposta dele não foi misericordiosa. Entretanto, não quis, antes indo, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Recebeu um perdão de 10 mil talentos e não quis perdoar 100 denários. A notícia correu e chegou aos ouvidos do rei. As pessoas perceberam a incoerência daquilo, ficaram chocadas e contaram para o rei o que aconteceu. E o rei então disse àquele homem, mandou chamá-lo e disse, verso 32, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Veja, o perdão veio de quê? Da súplica. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o Senhor, entregou os verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Em outras palavras, lançou no inferno. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Há uma relação aqui. O Senhor estabelece que não tem como nós recebermos do Senhor a misericórdia e o fruto disso, da vida, não ser um coração misericordioso também. Uma disposição para perdoar as ofensas, uma disposição para socorrer os aflitos. É isso que o Senhor fez conosco. Ele nos socorre da nossa aflição, Ele perdoa as nossas iniquidades. Seremos então duros de coração? Isso significa que na verdade jamais compreendemos verdadeiramente aquilo que nos foi ofertado da parte do Senhor, a sua misericórdia. E portanto o Senhor Jesus diz aqui, os misericordiosos, e tão somente eles, são os que alcançarão a misericórdia. Aqueles que praticam, muitas vezes pessoas pensam o seguinte, olha, os filântropos, aqueles que fazem o bem à humanidade, eles vão para o inferno, vão. Porque a misericórdia que eles exercem, muito boa e maravilhosa, é a misericórdia carnal. É a misericórdia da justiça, eu quero socorrer os aflitos. Mas a misericórdia da graça, a misericórdia que é dada ao que não merece, aos ofensores, a esses, tão somente a esses, é que existe a promessa, estes alcançarão a misericórdia. Aqui está uma bem-aventurança para sondarmos o nosso coração e a nossa vida. Queridos, não existe, em conclusão, não existe, é uma contradição de termos, a existência de um crente egoísta, que só pensa em si mesmo, ou de um crente rancoroso, que não está disposto a perdoar. Não existe. Como você pode ser descrito?
como um egoísta rancoroso, então você não alcançará a misericórdia. Se você só pensa em si mesmo e não está disposto a perdoar, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará as suas ofensas. Queridos, você se deleita na misericórdia. A misericórdia é um daqueles chamados atributos comunicáveis de Deus. Quando falamos de Deus, falamos em Deus em termos dos seus atributos. Sua onipotência, sua onipresença, sua santidade, sua misericórdia. Existem atributos do Senhor que não são comunicáveis, isto é, são dele e tão somente dele. Ele não dá à sua criatura, a sua onipotência, a sua onipresença, o seu poder de criar as coisas. São atributos que são do Senhor. Mas existe aquilo que chamamos na teologia de atributos comunicáveis, aquilo que é a característica divina, mas que ele comunica ao homem. E a misericórdia de Deus é um desses atributos comunicáveis. Assim como Deus é misericordioso, devemos ser também. E Deus não é apenas misericordioso. Deus é alguém que se deleita na misericórdia. Um dos versos mais lindos da palavra, da Bíblia inteira, para mim é Miqueias, capítulo 7, verso 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. A pergunta de Miqueias é uma pergunta retórica. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Em um certo sentido, é uma pergunta retórica que a resposta é ninguém. Ninguém é semelhante ao Senhor. Ninguém tem o perdão como o Senhor tem. Ninguém é misericordioso como o Senhor. Ninguém se deleita na misericórdia como Deus se deleita. Mas em outro sentido, podemos dizer, quem, ó Deus, é semelhante a ti? Devemos dizer, aqueles que foram salvos pela graça. Esses devem ser semelhantes a Ele. 1 João 3,16 é a base para isso. Assim como Cristo nos amou e se entregou por nós, assim devemos dar a vida pelo irmão. Você é como Jesus, semelhante ao seu Deus, se deleita na misericórdia, tem prazer em socorrer, tem compaixão dos aflitos, se dispõe a ajudar. Como é triste, crentes egoístas, crentes que só pensam em si mesmos e nos seus, apenas em si e na sua família, não estão dispostos a contribuir, não estão dispostos a ajudar. Eu fico pensando na igreja. A igreja tem tantas necessidades, tantas coisas que poderíamos nos envolver para ajudar no trabalho do Senhor, como uma obra de misericórdia. E quantos não estão dispostos a isso? Eu venho para a igreja porque eu apenas quero receber, mas não quero dar. Venho para ouvir, para ser eu abençoado. Já dou meu dízimo, quando muito. E não me peça mais nada do que isso. Que tristeza. Crentes que não têm a misericórdia, que não estão dispostos, voluntários, a socorrer, a ajudar, a colaborar, a atender às necessidades. E muito pior, crente que não perdoa. Como pode ter compreendido, ter recebido o perdão do Senhor, quando há um crente que não perdoa? Eu queria lembrar aqui, fazendo uma aplicação específica aos diáconos da igreja. A misericórdia é uma característica que deve estar na vida de todo crente. Mas você, diácono, foi chamado para ser ministro da misericórdia. É isso que o diácono é. Ele é alguém que deve viver para representar a misericórdia de Deus. É ele que vai agir como as mãos de Cristo. Se o pastor, ele age como a boca de Cristo, porque ele é ministro da palavra e dos sacramentos, ele é aquele que traz a mensagem de Cristo.
O diácono são as mãos de Cristo na igreja. Ele é o ministro da misericórdia. É aquele que está disposto a fazer como Cristo fez. Eu pergunto aos diáconos, os irmãos que aqui estão como diáconos, em exercício ou em disponibilidade, pois foram ordenados mesmo assim, ainda que não estejam em exercício no momento, exercendo a vocação nessa igreja. Os irmãos são modelos de misericórdia para a igreja. São os primeiros a trabalhar, os primeiros a se dispor, os primeiros a ter compaixão e socorrer. Estão dispostos a promover a misericórdia na igreja, agindo, envolvendo as pessoas, trabalhando, articulando, para que os aflitos não estejam desamparados. Deus lhe chamou, diáconos, para promover a misericórdia na igreja. Bem-aventurados sois, diáconos misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O apóstolo Paulo diz que o diácono que exerce bem o seu diaconato alcançará para si mesmo justa proeminência na fé e muita intrepidez no espírito, alcançando misericórdia. E que nós, queridos, como um todo, não apenas os diáconos, mas como um todo, sejamos um povo marcado por essa disposição. Eu sei que todos aqui, momento ou outro, somos tentados ao egoísmo, somos tentados ao rancor, mas que sejam tentações e ocasiões, pecados pontuais, mas que a característica da nossa vida seja a misericórdia, não apenas para aqueles que merecem algo melhor, mas especial, e também para os nossos próprios inimigos, pois assim o Senhor Jesus fez para conosco. Recebemos misericórdia na condição de inimigos de Deus, perdoados por Ele. E Ele estendeu a sua misericórdia ao aflito e ao necessitado. Que o Senhor nos abençoe. Amém.